Quinta aula, né? Resolução não linear dinâmica. Vamos entender direitinho o que muda de uma análise estática para dinâmica. Bom, tudo que a gente aprendeu até aqui a gente aproveita, certo? Tudo que a gente aprendeu até aqui a gente aproveita. Porque a gente continua precisando fazer aquele artifício matemático, né? Que é transformar o problema num meio triângulo, certo? Trazendo, né, para todos esses casos aqui, a rigidez equivalente, certo? Então, a gente continua com todo aquele conhecimento que a gente tem, a gente vai continuar aplicando ele, a gente vai usar ele. Por isso que é uma coisa contínua, né? Primeiro tem que assistir as outras aulas para depois entender a parte dinâmica, ok? Vamos só listar o que a gente já aprendeu, né, na análise estática, né? Que é um método simplificado para um vão, né? Primeiro a gente aprendeu um vão, método simplificado. Depois a gente aprendeu um vão com absorvedor de energia. E depois, né, naturalmente, a gente aprendeu múltiplos vãos com ou sem absorvedor de energia, que é esse último exemplo aqui. Sabendo transportar tudo isso daqui para rigidez equivalente, certo? A gente está pronto agora para iniciar a análise dinâmica. Bom, vamos começar aqui a análise dinâmica pelo sistema que é bem conhecido, massa-mola, certo? Então, isso aqui está na vertical. Aqui tem a força da gravidade atuando para baixo, né? Que é mg. E esse suportezinho aqui azul, certo? Ele está segurando a massa, né? Então, se você soltar, né, aqui essa massa, né, ela vai tender a se deslocar para baixo, certo? Então, esse suportezinho aqui, ele está segurando a massa. Só chamando atenção, isso aqui é para a gente entender, isso aqui não é o nosso sistema de linha de vida, ok? Bom, se eu soltar lentamente a massa até aqui, certo? Lentamente, ou seja, eu vou, na verdade, segurando ela, né? Segurando, soltando, 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 até esse estágio aqui. Ela vai ficar exatamente parada aqui, né? Nesse ponto aqui que eu estou chamando de A, certo? Amplitude, né? Em equilíbrio, ok? mg é igual a Ka. Porém, se eu soltar da posição inicial, não sair segurando ela bem devagarzinho, certo? Não um processo lento, soltar ela vai passar pela posição de equilíbrio, só que no momento que ela está na posição de equilíbrio, a massa ela adquiriu energia cinética, certo? E aí, nesse ponto aqui, que é duas vezes a amplitude, certo? Que é duas vezes a amplitude, nesse ponto aqui, toda a energia potencial e cinética, certo? Se transforma em energia potencial elástica, que é esse ponto aqui de duas vezes a amplitude. Então, por exemplo, num processo estático, certo? Num processo estático, ela vem aqui e no processo dinâmico, certo? Dessa consideração, ela vem para cá. Como a amplitude aqui é duas vezes, né? Em termos de força elástica, eu posso dizer que o processo dinâmico duplicou a força. Então, o fator de amplificação dinâmica para esse sistema massa-mola aqui, eu posso dizer que é igual a 2, né? Isso aqui, por exemplo, então você vê que um fator de amplificação dinâmica para um sistema de queda rígido, ok? Que não é o sistema que a gente está estudando aqui nessas aulas, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma viga de aço bem rígida, certo?
aí eu criasse aqui um ponto de ancoragem, né? E tivesse, por exemplo, um trabalhador, certo? Ancorado aqui com um fator de queda 0, né? Então, baseado nesse raciocínio, a gente vê que é bem razoável, né? A gente, com uma situação dessa aqui em que o fator de queda aqui fosse 0, a gente considerar o fator de amplificação dinâmica 2. Isso aqui é um sistema de oscilação. Quem quiser mais material na internet, é só procurar, tem bastante coisa, né? Tem as equações de frequência natural. Se você quiser também os gráficos, né? De deslocamento no tempo tem, né? Que são aquelas funções, certo? Se você quiser também velocidade, função do tempo tem. Isso aqui é um assunto bem explorado e de fácil acesso. Eu procurei desse sistema massa-mola pegar o conceito, primeiro, da mudança, né? Do conceito estático, em que a massa viria lentamente para cá, e dinâmico, em que ela possui energia cinética para vir para cá, né? Em que acontece uma amplificação dos esforços em relação àquele esforço que eu iria considerar estático. Bom, esse sistema massa-mola, ele pode ser representado por essa equação diferencial aqui, certo? Em que, se eu resolver essas equações diferenciais, né? Eu falei, esses materiais são bem disponíveis na internet, eu vou conseguir achar o espaço-tempo disso aqui, certo? Né? Aqui passa mais ou menos, né? Eu vou achar lá que o máximo deslocamento é 2 vezes a amplitude, certo? Aqui de espaço-tempo. Eu vou achar isso, vou achar também as funções de velocidade, as funções de aceleração, em função aqui da resolução dessa equação diferencial. Porém, quando eu estou preocupado com o máximo de deslocamento, certo? Eu não estou preocupado muito com a variável tempo, e os máximos de deslocamento, né, eles vão representar máximas tensões, máximos esforços, eu posso simplesmente trabalhar para a conservação da energia, que é o que a gente vai fazer nesse primeiro momento. E aqui também, né, uma alternativa a essas equações diferenciais são métodos, certo? Métodos computacionais, né, que utilizam as equações de Taylor, certo? As equações de Taylor, né? Isso vai ser um segundo momento, é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele vai trazer também algumas facilidades, certo? Como inserir amortecimento, certo? Vezes velocidade, inserir corda de poliéster, né? Então, essa generalização do método aqui, ela traz facilidades. Porém, se você não quer incluir alguns outros itens, certo? Que absorvem energia também, como corda de poliéster ou alguma variável de amortecimento, você já pode, de fato, encerrar pelo método da conservação da energia, até porque ele é mais conservador, né? Porque você está considerando conservação total, né? Da energia, certo? Então, ele é mais conservador e, de fato, ele é mais prático, certo? Que as equações que os métodos, né? Que utilizam as equações de Taylor. Bom, o que muda desse sistema aqui de cima, que é linear, para esse sistema aqui, certo? Que quando a gente vê a perspectiva da massa descendo, ele é não linear. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais ou menos o gráfico não linear. Observe que quando a flecha é zero, certo? Aqui, ó, quando a flecha é zero aqui, né? Nesse ponto onde ele não tem aqui rigidez, certo? Quando a flecha é zero, eu praticamente não tenho rigidez na direção vertical, né? Você passa a ter rigidez à medida que o sistema ele vai se alongando, certo? Então, assim, de uma maneira exagerada, é quase como se você tivesse aqui uma região em queda livre, vamos dizer. Então, por exemplo, para esse sistema não linear de linha de vida, né?
fator de queda 0 engana, e a gente vai ver que para algumas situações, certo? E é até complicado, né? Por ser não linear, por ter todo tipo de variáveis, múltiplos vãos, absorvedor de energia, tamanho do vão, tipo de cabo, até difícil generalizar, mas a gente vai ver que algumas vezes, né, a amplificação dinâmica, por exemplo, com um fator de queda zero, pode ser maior do que essa daqui, né? Que por ser linear, quando a gente vem para esse método aqui linear, o que a gente já vai observar? Já no começo aqui, ó, ele já tem rigidez aqui, a rigidez é sempre a mesma. Já a desse aqui não, a desse aqui ele é o contrário, ele começa devagar, mas ele tende ao infinito, né? Então, quando ele passa pela posição de equilíbrio, certo? Vamos dizer que está mais ou menos aqui, a posição de equilíbrio, ele tem bastante energia cinética devido de maneira exagerada, a queda livre que ele teve, né, pouco amortecimento, e depois ele tem um sistema rígido para absorver essa energia cinética. Então, é não linear a análise. Então, para esse sistema, né, esse sistema aqui de sistema linear foi importante para entender, mas agora a gente quebra o raciocínio. E para esse sistema aqui de baixo, a gente continua precisando de conservação de energia, certo? Então, a gente vai continuar simplificando o método por conservação da energia. O que é bem interessante? Esse método, quando a gente enxerga ele nessa direção aqui, certo? Que é como se a gente transformasse o problema numa única direção, certo? A gente saísse de bidimensional para unidimensional, ele é não linear. Mas se eu pegar o cabo isoladamente, ele continua com a rigidez, certo? A gente não está variando a rigidez em função do cabo, né? Que é E A sobre L, né? Essa variação de comprimento aqui é muito pequena, né? Dá uma faixa de erro aí de 2 a 3%, certo? Então a gente não está variando essa rigidez, ok? Então, esse cabo isoladamente, ele é linear. E essa conclusão é importante, por quê? Porque isso aqui vai simplificar as equações de conservação da energia, certo? Porque, por exemplo, se o cabo ele parte aqui sem pré-aperto até um determinado ponto aqui, ó, onde eu tenho aqui Kx, para eu saber a energia que esse cabo aqui absorveu, eu preciso simplesmente calcular essa área aqui, ó. Certo? Calculando a área desse triângulo, né? Que é Kx, né? Que é a altura, vezes x, que é a base, dividido por 2, eu tenho energia, né? Ou já direto, tração final, certo? Vezes a base, que é x, o alongamento, dividido por 2. Se tiver, por exemplo, um pré-aperto aqui, certo? Né? Se tiver um pré-aperto aqui, ó. Então, ele vai absorver a energia, vai ser a área do trapézio. Vai ser a área do triângulo maior, menos a área, né, do triângulo menor, que vai ser T0 vezes x0 inicial, dividido por 2. Como isso daqui é metade do vão, né? Isso aqui é metade do vão, eu multiplico por 2, então eu tenho a energia elástica que o sistema acabou de absorver.